Toda a torcida do São Paulo está muito animada pela chegada do Hernan Crespo. E ele vem com apenas uma missão: não deixar o São Paulo cair para a Série B. Mas o Hernan Crespo ele vai enfrentar 3 problemas dificílimos e eu vou te falar quais vai ser. Mas antes disso, se inscreva nesse canal, nos ajude a chegar aos 2.000 inscritos ainda esse ano. É a nossa missão, pelo menos. Bom, sem perca de tempo, bora lá. Pessoal, a primeira missão impossível do Crespo vai ser enfrentar a panela que hoje está no São Paulo. É só lembrar da primeira passagem do Crespo, que quem derrubou o Hernan Crespo foi uma panela que estava no São Paulo. E quando eu digo panela, é um amontoado de jogadores folgados, que não querem trabalhar, que não aceitam hierarquia, e que o São Paulo é o único lugar que não tem essa hierarquia, porque a gente não tem comando, aquela história que você já conhece. Casares, Belmonte, esses incompetentes que estão lá. Mas essa panela, ela já se constrói desde tempo, desde a época de Diego Souza, de Nenê, Reinaldo, agora tem Luciano, tem Arboleda, os jogadores mais antigos, mais velhos e os com maior salário. Bom, é uma panela que derrubou o Hernan Crespo, que derrubou o Aguirre, que derrubou outros técnicos, Daniel Alves. Você lembra tudo isso? Isso ainda está no São Paulo, que o São Paulo é o único lugar que os jogadores escolhem qual é o técnico. Dessa vez não escolheram, porque eu sei, eles não gostam de treinar, de trabalhar. O São Paulo é um lugar que os jogadores não gostam de trabalhar e o Crespo está trabalhando com eles em 2 períodos, de manhã e à tarde. Eles passam o dia todo praticamente lá no CT do São Paulo. E é coisa que a gente sabe que os jogadores odeiam. Dizem que eles estão gostando do treinamento, tudo, mas é novidade. O Hernan Crespo agora é uma novidade. Quanto tempo isso vai durar, hein? Quanto tempo esses jogadores vão comprar a ideia do Crespo? Ou será que na primeira chamada de atenção, esses caras não vão fritar o Crespo? Cara, ele vai ter muito trabalho com essa panela. Espero que ele tenha evoluído muito como treinador para gerir essa equipe, que infelizmente os jogadores que a gente tem são mimados, não gostam de trabalhar e são folgados. Isso é a primeira coisa que me preocupa, sabe por quê? Porque é só lembrar, o Zubeldia começou bem, começou com 11 jogos invictos, e a gente lembra que isso mudou a história do Zubeldia quando a panela foi reclamar sobre ele para a diretoria, sobre os treinos muito intensos. Treina demais, é muito intenso, troca de horários de treinos. Aí acabou a invencibilidade do São Paulo, que vinha numa invencibilidade de 11 jogos, se eu não me engano. O Crespo também foi fritado por essa panela, que a diretoria não deu respaldo para ele. Aguirre foi fritado por essa panela e a gente sabe que muitos outros passaram por essa panela, foram fritados. Até o péssimo treinador que é o Fernando Diniz, a gente lembra que ele foi fritado pela panela, depois a gente chama o Tietê de mascaradinho de perninha, que não pode falar nada desses caras, não pode cobrar. No São Paulo é o lugar que você trabalha e não é cobrado, mas tem que ter salário em dia, né? A segunda coisa, pessoal, é a diretoria, a própria diretoria, que é a raiz de todos os males do São Paulo. Todos os males têm nome, tem Leco, tem Júlio Casares, tem Belmonte, essas diretorias ridículas que passaram pelo São Paulo e que agora se perpetua no São Paulo. A diretoria foi a mesma que não deu respaldo pro Crespo, e me surpreendi muito o Crespo querer voltar pro São Paulo. É até algo da gente aplaudir o Crespo e agradecer, porque se fosse eu não voltava. Depois da sacanagem que fizeram com ele na primeira passagem, cara, a gente tem que apoiar muito o Crespo. Sabe por que eu falo? Porque o Crespo é o último ponto pra gente ir pra um rebaixamento. Se o Crespo não conseguir tirar o São Paulo da zona de rebaixamento, a gente esse ano cai pra Série B. Sabe por que cai? Porque o Crespo foi o cara que aceitou, que comprou a ideia. O Crespo, ele chega querendo provar algo pra essa diretoria, inclusive, porque essa diretoria foi sacana com ele e inclusive está devendo ele da primeira passagem do Crespo. Então, pro cara querer voltar, é que ele tem algum carinho pelo clube e ele quer fazer isso aqui dar certo. Só que essa diretoria, pessoal, a gente lembra que não dá respaldo pra ninguém. Eles não dão um respaldo pra técnico, eles sempre vão estar do lado dos jogadores e eles tomam as decisões mais incompetentes possíveis. O que você acha, o que você pensar no São Paulo, fala, não é possível, o São Paulo não vai fazer isso. O São Paulo faz, cara. O São Paulo tá com 2 técnicos inscritos no bid, porque achou uma manobra ali, porque não acertou a rescisão do Zubeldia, cara. Então teve que escrever 2, cara. O São Paulo é uma bagunça em todos os sentidos e essa diretoria, cara, é uma bagunça. O Crespo não pode esperar nada deles. Então, cara, querendo ou não, o relacionamento do Crespo vai ser Crespo, torcida e jogador. Então a gente tá ali no meio. A gente tem que cobrar os jogadores para comprar a ideia do Crespo. Se não, pessoal, esse ano a gente cai. Esse ano a gente cai pra Série B. O Crespo vai ter muito trabalho com o Casares achando que ele é um blogueiro, a altivez do Casares, que o Casares se acha a última bolacha do pacote. O cara é muito egocêntrico. O ego do Casares vai ter que lidar com a incompetência do Belmonte, que não sei o que ele faz lá, ele nem devia estar lá. Eu sou bom pra cacete no que eu faço, porque
porque eu sou um gestor do caramba. Esse é o diretor de futebol que a gente tem. Temos Rui Costa lá que quer contratar os seus concunhados, né? Que os jogadores que ele quer puxar para ele são os que são parentes, né? O empresário é concunhado. Essa é a cúpula que governa o São Paulo. E nós não podemos esquecer dos mais de 200 conselheiros que são palmeirenses, corintianos, vascaínos, tudo menos São Paulino. A minoria lá é São Paulino, se você quer saber. Então, pessoal, o Crespo vai ter muito trabalho com essa diretoria. Cara, o São Paulo tá num desespero, tá respirando por aparelhos. Muita gente acha que não é sério, mas é sério sim. Nós chegamos no terceiro e último ponto, onde eu vou linkar mais um, que é o financeiro, pessoal. Essa diretoria, ela comeu o financeiro do São Paulo. O São Paulo não tem dinheiro pra nada. O São Paulo não teve 3 milhões para dar pro Zubeldia para rescindir o contrato. O São Paulo não tem dinheiro nenhum. Então, os reforços que o Crespo espera, o São Paulo não vai trazer, porque o São Paulo não consegue comprar jogador. Hoje o São Paulo só consegue jogador por empréstimo. E convenhamos, é só você pensar comigo de uma maneira racional. Quando um clube quer emprestar um jogador, por que é? Porque o jogador, ou porque o jogador não está sendo aproveitado lá, ou porque o jogador é ruim, ou porque o jogador é ruim. Então o São Paulo só consegue refúgio. O São Paulo só consegue refúgio, cara velho que quer salários milionários. O São Paulo não consegue mais trazer uma promessa, o São Paulo não consegue trazer mais um jogador que resolva o problema. Eu quero resolver o problema do meio de campo, quero resolver o problema da lateral, quero resolver o problema do ataque. O São Paulo não consegue trazer mais esse tipo de jogador. O São Paulo só consegue refúgio emprestado porque não tem dinheiro. Não tem dinheiro, então o Crespo vai pedir reforço e não vai vir. E até os que estão na base, o que brilha um pouco mais da base, o Casares vende pra uma mixaria, pra uma miséria. Então, cara, o Crespo vai ter muito problema. E eu te falo, se o Crespo não conseguir tirar o São Paulo de perto da zona do rebaixamento, pessoal, a gente vai cair esse ano. E fora, a gente pode linkar também a pressão que vai ter. Porque o Crespo tá na Libertadores, agora ele vai estar na Copa do Brasil e a prioridade é o Campeonato Brasileiro. Eu já disse aqui, por mim pode abrir mão da Libertadores, a gente já tem 3, pode abrir mão da Copa do Brasil, a gente já ganhou, acabou isso aí e foca no Brasileiro, porque a gente nunca caiu e esse ano tem muita chance de cair, porque a incompetência do São Paulo é gigante, pessoal, é gigante, não é só o futebol, cara, a incompetência do São Paulo cresce cada dia mais. Há quanto tempo você não vê no canal dando boas notícias aqui? Em quantos canais você não vê que só dão uma notícia? É porque o São Paulo não tem boas notícias, o São Paulo só tem incompetência dia após dia, e isso me preocupa muito. Bom, esses são os problemas que eu vejo priores que o Crespo vai ter que lidar e vai ser muito difícil. Eu acredito na capacidade do Crespo, ele é mais técnico que o Zubeldia na capacidade que ele tem. Eu acredito que ele quer fazer dar certo, porque ele não teria voltado. Pensa, o clube tá devendo você e você mesmo assim volta, é porque você tem um carinho pelo clube e quer provar alguma coisa. Eu creio que o Crespo também quer provar para essa diretoria safada que foi sem vergonha com ele desde o começo, ele quer provar alguma coisa para eles. E não podemos esquecer que o Crespo tem uma história que ele foi campeão pelo São Paulo. É isso que a gente tem que se agarrar, pessoal. É sério, apoie o Crespo. Eu vou apoiar o Crespo. Claro, ele será criticado quando for passível de críticas, mas a gente tem que apoiar. E eu acho que a nossa crítica maior tem que ser esses jogadores, que esses caras safados já é muito técnico que eles derrubam com essa safadeza deles, com essa panela deles. Eles têm que trabalhar. Você, jogador de São Paulo, você que joga no São Paulo, você tem que trabalhar. Você ganha muito dinheiro pra isso. Você não é coitado, não. Você não sofre pressão nenhuma. Pressão sofre quem pega o busão de manhã. Pressão sofre quem não sabe o que vai dar comida pros filhos. É esses que sofrem pressão. Vocês não sofrem pressão nenhuma, jogador de futebol. Salários milionários pra jogar bola. Pra jogar bola. Então tem que ser cobrado, pessoal. Vamos cobrar desses caras, porque senão o São Paulo desse ano não passa. Bom, o que você achou desse vídeo? Comenta aqui. Não se esqueça de se inscrever, pessoal. Vai me ajudar muito se você se inscrever, deixar seu like e comentar. Comenta, pessoal. Comenta pro YouTube impulsionar esse vídeo. Obrigado a você que assistiu até aqui. Um grande abraço. Até